ano. Vamos agora para a nossa aula de História, né? Continuando ainda nas nossas aulas de terça-feira. O que está pedindo aqui no cronograma de História? Então nós vamos falar sobre a África, né, em outros tempos. Então está dizendo, prezado responsável, peça ao aluno que observe a imagem na página 15. Vamos lá na página 15. Ó, página 15, tá vendo? Nós temos aqui a pirâmide. Você já ouviu falar nas pirâmides do Egito Antigo? Acredito que sim, né? Elas foram construídas há milhares de anos no continente africano. Aí nós temos aqui essa imagem com a legenda, ó, as pirâmides de Kelps, Khafre e Miquerinos foram construídas no Egito há aproximadamente 2.700 anos, né, antes de Cristo. A pirâmide de Kelps é a maior das três, e a maior das três tem na atualidade 146 metros de altura, tamanho que corresponde a um prédio de 49 andares. Pessoal, por que as pessoas faziam pirâmides? Né? As pessoas faziam. Porque as pessoas não, né? Os egípcios construíam as pirâmides porque naquele tempo os grandes faraós, né, a família dos faraós, eles utilizavam as pirâmides como se fossem túmulos. Sim, esses faraós, eles morriam, quando eles morriam, o que a família fazia? Eles enfaixavam, né, todo o corpo daquele faraó, né, com faixas brancas, né, e guardavam tipo num grande caixão, digamos assim, e ali dentro eles colocavam todas as riquezas que aquele faraó tinha. Mas por que eles faziam isso? Né? Porque eles acreditavam que enfaixando o corpo, né, as famosas múmias que a gente conhece, né, enfaixando o corpo, eles acreditavam em que eles um dia voltariam a viver e voltariam para aquele corpo. Por isso eles achavam o quê? Não, nós vamos enfaixar o corpo e para proteger, né, o corpo, porque um dia eu vou voltar a viver. E colocavam ali as suas riquezas para quê? Porque eles acreditavam que se eles voltassem à vida naquele corpo, a sua riqueza estaria ali, né? Então, é claro que isso era um mito, né? Isso não aconteceu de verdade, era uma crença deles. Eles acreditavam nisso, mas nenhum faraó nunca ressuscitou e saiu com o mesmo corpo e viveu ali com a sua riqueza que eles guardavam. Tanto é que já existiu em vários momentos da história pirâmides sendo roubadas e saqueadas por ladrões por saberem, né, que ali com certeza tinha muita riqueza enterrada dentro dessas pirâmides, certo? E aí, diante disso, vocês vão responder aqui as questões 1 e 2. Número 1, por que os egípcios antigos construíam pirâmides? Né? Acabei de falar. E em sua opinião, como eram construídas? Aí eu não vou dizer, eu quero que vocês pensem. Como que essas pirâmides foram construídas? Quem? Como? Ok? Faça essas duas perguntas. Aí vamos voltar lá para o próximo passo. No meu segundo passo. Segundo passo. Leia, aqui embaixo. Leia com o aluno o texto Egito Antigo nas páginas 16 e 17. Aí aqui a gente vai falar do Egito Antigo, ó. 16 e 17. Tá vendo? Então o Egito Antigo ela desperta curiosidade em muitas pessoas. Há mais de 200 anos, viajantes europeus começaram a escavar algumas regiões do Egito em busca de objetos antigos. Alguns indivíduos passaram a colecionar esses objetos, levando de muitos deles para a Europa, né? E também causaram muitos danos àquilo que havia restado da antiga sociedade egípcia, né? E você sabia que até no Brasil existem museus com artefatos do Egito Antigo? Pois é. Aí, ó, o texto está falando aí, ó, que em 1822 o francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar os hieróglifos. Conseguiu decifrar o que são? Conseguiu decifrar esses hieróglifos que são facilmente encontrados nas paredes das construções antigas. Hieróglifos são a forma de escrita da época, né?
Essa descoberta foi um grande avanço para as pesquisas a respeito dessa sociedade, pois assim, esses estudiosos conseguiram saber mais como era a forma de vida desses egípcios há milhares de anos. Então, esse francês, lá em 1822, conseguiu interpretar, decifrar, né, essa escrita egípcia, esses hieróglifos que foram encontrados nas paredes de algumas construções, e aí isso facilitou eles descobrirem como que era a vida desses egípcios, porque naquele tempo, pessoal, não tinha, não era fácil, não tinha livro, caderno como a gente tem hoje. Muitos detalhes eles registravam, né, nas paredes, ainda mais no Egito, né? Você já deve ter visto filmes ou desenhos que mostram eles altos desenhos e pinturas nas paredes, né, das grandes construções. E nessa época o interesse era tanto que foi criado a egiptologia, né, que é uma ciência que estuda exclusivamente o Egito antigo. E aí descubra mais algumas informações, ó. Aí nós temos aqui, ó, poucas pessoas sabiam escrever no Egito antigo, não era todo mundo que escrevia. Por isso que havia algumas pessoas que trabalhavam escrevendo, né? Esses profissionais eram chamados de escribas. Então, naquele tempo, nós tínhamos os escribas, eram aqueles que trabalhavam escrevendo, né? Digamos assim. Eles escreviam sobre a vida dos faraós, registravam a cobrança de impostos e copiavam textos sagrados. Nós temos também os reis. Quem eram os reis egípcios? Os famosos, os conhecidos faraós, né? Esses governantes, eles eram muito respeitados pela população. Pessoal, naquele tempo, os egípcios acreditavam, tinha faraó como um deus. Olha aqui, ó, pois considerados parente dos deuses, né? Ele era considerado o próprio Deus. Os faraós escolhiam pessoas para ajudá-los a governar, como sacerdote, pois também eram líderes religiosos. O faraó, além de líder político, né, como se fosse um rei, um presidente, né, o faraó, ele também era um líder religioso. Então, ele era considerado aquele que mediava, né, os deuses e as pessoas, tá bom? Temos aqui a figura do faraó. A próxima página está dizendo o quê? Aqui, ó, o que significa hieróglifo, que acabamos de falar? Escrita egípcia antiga, está aí no livro de vocês. Então, onde se localiza o Egito? África, em uma região lá com um clima bem desértico. Por isso o rio Nilo é o rio que corta o Egito, né? É o principal rio que ele é muito importante porque ele era fundamental para a sobrevivência dos povos que ele vivia. Pessoal, naquele tempo não tinha água encanada. E mesmo hoje, se você que tem água encanada bonitinho, essa água que chega na sua casa, ele tem que vir de algum rio, certo? Então, naquele tempo, como era o Egito eram regiões de clima bem desértico, né, bem seco, o único rio importante, grande que tinha ali, o rio Nilo, era fundamental. Por quê? Ó, esse rio era tão importante que era considerado um deus pelos egípcios. Olha isso, até o rio considerado um deus. Nas águas do Nilo eram consumidas, essas águas do rio eram consumidas pelas pessoas e por outros seres, e também usadas em diversas atividades, como por exemplo, agricultura, transporte, pesca e higiene. Então eles utilizavam o rio para higiene, né? Banho, para pesca, para transporte ao transitar de um lugar para o outro, né? Por seus barcos e também pela agricultura. Como assim, professor? Ué, porque se o rio está ali e aquele rio é um rio bom, com água corrente, claro, a gente imagina que a terra que está em volta do rio é uma terra fértil, ou seja, eu posso produzir ali agricultura, tudo bem? Aqui, ó, para não dizer que não tinha papel naquele tempo, que a gente chama de papiro, como era chamado o papel usado pelos egípcios antigos, né? Esse papiro era feito de uma planta de mesmo nome, que também se chamava papiro. Com outra planta, chamada junco, os egípcios faziam sandálias e outros objetos, como tapetes e cestos. Percebam que
próximo ao Rio Nilo, ó, muitas pessoas faziam a agricultura, plantavam suas plantações, ó, transportavam, né, de lugar para lugar nos seus barcos, né? No Egito Antigo, a agricultura era uma das principais fontes de alimento. Com o tempo, os egípcios criaram canais de irrigação. O que, que são canais de irrigação? É eles pegarem, criarem, tá vendo? O rio principal, criarem vários canais, né, tipo como se fossem pequenos riachos, para poder a água do rio Nilo abranger regiões mais longes, mais longínquas. Para quê? Para fazer com que a terra ficasse mais fértil em maiores espaços, certo? Olha lá, ó. Com o tempo, os egípcios criaram os canais de irrigações e tanques com reservas de água no Nilo. Para quê? Para manter as plantações férteis, principalmente em períodos de seca, certo? Em outros períodos do ano, o rio Nilo transbordava. Então tinha uma época que o rio Nilo transbordava e fertilizava as margens com humus. Humus. O que, que são humus? Olha aqui em cima. Humus são fertilizante natural composto de materiais orgânicos, como animais e folhas. Então, fertilizava, né, essa parte do humus que a gente fala, e isso facilitava o plantio. Por quê? Porque enriquecia a terra com muitos nutrientes, fazendo com que as plantações crescessem fortes, ok? Deu para a gente ficar mais conhecer, deu para a gente conhecer melhor um pouquinho a região do Egito Antigo? Depois que a gente leu, vamos ver lá o que tem que fazer. Em seguida, leia também o texto sobre a religião do Egito Antigo nas páginas 18 e 19. Então vamos lá. Religião, pessoal, eles eram politeístas. O que significa isso? Teísta, esse sufixo teísta, cadê? Teísta vem de Deus. Poli vem de vários. Poli vem de vários, ou seja, eles acreditavam, ó, em diversos ou em vários deuses, os quais representavam elementos da natureza, como sol, Deus vento, Deus água, certo? De acordo com as crenças da época, esses deuses eram responsáveis pelo funcionamento do universo. Para os egípcios, eram os deuses que determinavam quando o rio Nilo ia passar por um período de cheia, né, ou de seca, ok? Aí aqui nós temos algumas informações sobre a religião egípcia. Olha só, nós temos o Anubis, que era o deus dos mortos. Olha aqui, ó, o formato do Anubis, como se fosse cabeça de lobo, né, alguma coisa assim, corpo humano. Ele era o deus da vida após a morte. Anubis era o deus dos mortos e da vida após a morte. Para os egípcios antigos, esse deus tinha lá, é um chacal, cabeça de chacal, né? Que era o corpo humano. Deixa eu ver aqui. Chacal, olha lá, animal parecido com o lobo, né? Da mesma família dos cães. Nós temos também o deus Ra, né? A filha do deus Ra, que é o deus do sol. Hathor era a deusa do amor, da beleza, né? Música e dança. Tinha forma humana e de vaca. Era uma das divindades mais antigas do Egito Antigo. Muitos templos foram construídos em suas homenagens. Nós temos também Osíris, né? Osíris era considerado um dos deuses relacionados à morte e ao renascimento. Era juiz de um tribunal pelo qual todos os mortos passavam, eram julgados como merecedores ou não pela vida eterna. Né? Imagina, um Deus que vai julgar, né, se aquela pessoa merecia ou não a vida eterna. No caso dos egípcios, eles acreditavam no Deus Osíris. Então, já falamos dos faraós, eles representavam os deuses na terra, porque eram considerados seus descendentes. Né? Nós temos muitas pinturas, né, egípcias e esculturas que aparecem com uma barba postiça,
essa barba aqui, né? Com um cajado e uma coroa branca e vermelha, né? Uma espécie de touca que cobria quase todo o cabelo. Né? Nós também tivemos algumas mulheres rainhas. Todos os faraós foram homens, mas algumas mulheres foram rainhas também. Né? Hatshepsut, por exemplo, que governou o Egito durante 20 anos. Nós temos as pirâmides, como eu já expliquei no início. As pirâmides eram túmulos dos faraós e foram construídas por ordem de alguns deles. Ó, as três maiores pirâmides são chamadas pelos nomes dos faraós que ordenaram sua construção. Então, Quéopes, Quefre e Miquerinos, que eu já expliquei para vocês. Né? Perto dessas construções há uma esfinge, né? Um monumento grande com cabeça de homem e corpo de leão. Essa esfinge aqui, ó, né? Que os egípcios acreditavam que a esfinge protegia as pirâmides. No Egito Antigo, muitas pessoas eram mumificadas, né, quando morriam. Já expliquei para vocês. Eles enfaixavam a morte, né, o faraó ou aquele rico, né, ele enfaixava, e isso acontecia para que o corpo fosse preservado para a vida eterna no paraíso. Após a mumificação, os corpos eram depositados em sarcófagos. Sarcófagos é uma espécie de caixão em que se deposita o corpo de um morto. Foi o que eu falei lá no início do vídeo. Né? E depois eram sepultados em covas nas rochas, né? Nas próprias pirâmides. Aí pulando para cá, os egípcios construíram também vários templos que eram considerados casas dos deuses. Terminamos a leitura? Vamos ver o que temos que fazer. Quando terminar a leitura dos textos, responda as questões propostas nas páginas 20 e 21. Vamos lá. 20 e 21. Isso aqui é a página 20. Isso aí. Ó, os antigos egípcios oravam e cantavam hinos em homenagem aos deuses. Lê esse trecho cantado por Atom, outra versão do Deus Sol. Olha lá, ó, nós temos ali. Teus raios alimentam cada prado. Para que é prado? Campo. Ó. Criastes milhões de formas para a tua presença. Cidades, aldeias, campos, estradas e rio. Então, de acordo com a leitura, marque a alternativa correta. Vocês vão ler e marcar aqui qual é a opção correta, tá bom? Na letra B. Agora, ao lado do trecho do hino, represente com desenhos a importância do Deus Sol para os egípcios. Vocês vão desenhar aqui representando a importância desse Deus Sol para os egípcios. Por que eles viam o Deus Sol como importante? Faça um desenho aí bem lindo. Ah, professor, vou desenhar o quê? Sei lá, desenha aí o Deus Sol, desenha os egípcios adorando eles, porque eles não eram o Deus dos egípcios. Depois vem a questão 2. A imagem a seguir representa o tribunal de Osíris. Os egípcios antigos acreditavam que quando uma pessoa morresse, ela seria julgada pelo deus Osíris. Foi o que eu falei. O seu coração seria colocado em um lado de uma balança, enquanto no outro seria colocada uma pena. Olha isso, pessoal. Se o coração fosse mais leve que uma pena, que a pessoa havia vivido de maneira honesta. Por isso teria direito de viver eternamente. Caso contrário, não teria esse direito. Olha isso. Colocar numa balança o coração e uma pena. Se o coração fosse mais pesado, ele não tinha vida eterna. Se ele fosse leve, ele tinha vida eterna. Então leia a imagem e complete com as legendas que se identificam corretamente os personagens retratados. Tá vendo aqui? Nós temos Osíris, Anubis, Amit, Tote e divindades. De acordo com a legenda, vocês vão escrever o nome aqui. Quem será que era esse aqui? Quem será que era esse aqui? Vai colocando o nome aí. Ah, professor, eu não sei. Ué, vamos pensar. Osíris era o deus do renascimento. Ele era responsável pelo julgamento daqueles que haviam morrido. Então, se ele era responsável pelo julgamento, aonde que ele podia estar aqui? Ele tem que estar em algum lugar julgando. Onde que ele podia estar aqui? Marca aí a opção. Marca não, escreve, né? É a página 20 e 21, não é isso? Isso aí. Terminamos? Aí o que você vai fazer?
Para finalizar, história, no final da página 21 possui uma atividade bem divertida para ser feita. Procure a máscara do faraó lá no material de apoio de história no final do livro. Recorte e pinte bem colorido. Vamos procurar? Lá no final nós temos o material de apoio com a máscara do faraó. Aqui, tá vendo essa máscara aí? Dessa vez eu quero que vocês recortem. Opa! Eu quero que vocês recortem essa máscara, pinta bem bonito, e aí eu vou avaliar. Como que eu vou avaliar essa daí? Vocês vão tirar uma foto de vocês com essa máscara e postando no grupo, tá bom? Esse é o desafio para vocês aí, ok, pessoal? Terminado isso, terminamos a nossa aula de terça-feira. Valeu!